Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Eu trouxe aqui, gente, uma oração para compartilhar com vocês. E o nome dessa oração é Capacitados para o Chamado. E a oração diz assim: Pai, obrigado por ter me chamado desde o ventre, me adotado como um filho amado. Que eu não me intimide com o tamanho da minha missão, da missão que o Senhor coloca em minhas mãos, porque sei que não farei isso sozinho. Capacita-me a dizer sim com coragem, sabendo que o chamado não depende da minha força, mas da tua presença em mim. Quando me sinto insuficiente ou com medo de não dar conta, lembra meu coração de que o Senhor me escolhe diariamente para que a tua glória se manifeste através da minha fragilidade. E eu te escolho, e eu escolho te seguir. Que eu viva na fé, de que o objetivo do chamado é que eu veja o teu poder agindo onde a minha força não alcança, para que eu seja dependente e leve seu amor para outras pessoas, florescendo para o reino. A graça que me sustenta é maior que qualquer desafio. Deus, que o teu selo me acompanhe, assim como o teu espírito repousou sobre Davi antes mesmo de ele subir ao trono. Capacita-me a permanecer fiel nos desertos e suportar as lutas e a te glorificar com todo o meu coração, sem esperar reconhecimento humano. Ensina-me a buscar a unção mais do que aplauso, a dependência mais do que o desempenho. Ajuda-me a discernir talento e entrega, pois talento pode impressionar, mas só a unção transforma corações. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Que eu entregue minha habilidade, meu tempo e meus desejos, para que o teu Espírito Santo opere livremente na minha vida. Que eu exerça meu chamado, não em minha capacidade, mas sustentado por ti, para que teu amor seja revelado nas pequenas escolhas e grandes obras. Obrigado por me confiar algo maior que eu e não me abandonar no caminho. Agradeço porque meu sim não segue sozinho, mas comigo em ti. Preenche a minha vida com o teu propósito e me capacita todos os dias para servir a ti e ao teu reino. Que meu chamado não seja fonte de ansiedade, mas de adoração, não de cobranças, mas de entrega. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. (25 de outubro).
E o devocional de hoje é referente a 2 João, 2 João, capítulo 2. Aliás, gente, capítulo 2 não, porque 2 João só tem um capítulo, é o versículo 2. Mas nós vamos ler o capítulo todinho, tá? É pequeno. Capítulo de 2 João, que diz assim: uma introdução de uma parte que vai do versículo 1 ao 3, diz assim: na saudação, o autor se apresenta, diz para quem está escrevendo a carta e termina com uma bênção. E o capítulo inicia assim: do presbítero para a querida senhora e os seus filhos, a quem amo de verdade. Não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade amam vocês. Nós os amamos por causa da verdade que continua em nós e estará conosco para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, o seu Filho, estejam conosco em verdade e amor. Uma outra introdução que vai até o versículo 11, diz assim: verdade, amor e ego. Pelo visto, uma introdução diz assim: pelo visto, alguns que pertenciam à igreja que o autor escreve tinham seguido os falsos mestres, os enganadores. Versículo 7, referência. Ele previne os destinatários desta carta contra o perigo desse falso ensinamento a respeito de Jesus e pede que sigam o mandamento principal da fé cristã. Versículo 6, referência. E o capítulo inicia assim: eu fiquei muito feliz quando soube que alguns dos seus filhos vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos mandou viver. E agora, querida senhora, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Não lhe dou um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o começo. Esse amor quer dizer isto: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continuem a amar uns aos outros. Muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como um ser humano.
Quem fez isso, quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo. Tomem cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos. Mas recebam a recompensa que já fizeram. Tomem cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam que a paz esteja com você, pois quem deseja paz a essa pessoa, é seu companheiro no mal que ela faz. Uma outra introdução diz assim, que vai até o versículo 13. A carta termina com algumas palavras finais, versículos 12 e 13. Versículo 12. E uma saudação, versículo 13. E o versículo 12 diz assim: ainda tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas não quis fazer isso por carta, pois espero visitá-los e falar com vocês pessoalmente, para que assim a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua querida irmã mandam saudações. E o devocional de Spurgeon vai nos dizer assim: uma vez que a verdade de Deus entra no coração humano e submete todo o homem a si, nenhum poder humano ou infernal pode expulsá-la. Não a acolhemos como convidada, mas como mestre da casa. Esta é uma necessidade do cristão. Não é cristão aquele que assim não crê. Aqueles que sentem o poder do Evangelho e conhecem a força do Espírito Santo ao abrir, aplicar e determinar a palavra do Senhor, poderiam ser rasgados em pedaços, mas jamais afastados do Evangelho, de sua salvação. Quantas misericórdias estão envolvidas pela certeza que a verdade estará conosco para sempre. Amém. De que será nosso auxílio durante a vida, nosso consolo na morte, nossa canção na ressurreição, nossa glória eterna. Isto é privilégio do cristão. Sem isso, sua fé pouco vale. Superamos algumas verdades e as deixamos para trás, pois não passam de noções primárias e de lições para iniciantes. Mas não podemos lidar com a verdade divina da mesma forma, pois ainda que ela seja doce nutrição para bebês, é no mais elevado sentido
carne consistente para homens. A verdade de fato de sermos pecadores permanece conosco de modo doloroso para nos humilhar e nos tornar vigilantes. A verdade mais bendita é a seguinte: todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. E esta verdade permanece conosco como nossa esperança e alegria. A experiência não afrouxa nossa capacidade de manter as doutrinas da graça. Antes, nos une a elas mais firmemente nos fundamentos e razões para crer. São agora mais fortes e temos motivo para esperar que assim o seja, até que na morte envolvamos o Salvador em nossos braços. Onde quer que este amor, a verdade possa ser revelado, estamos obrigados a exercitar nosso amor. Nenhum círculo limitado pode conter nossa solidariedade graciosa. Nossa comunhão de coração deve ser ampla, como a eleição da graça. Muito erro pode ser matizado à verdade que recebemos. Lutemos contra o erro, mas ainda amemos nosso irmão pela medida de verdade que nele vemos. Acima de tudo, que nós mesmos amemos e espalhemos a verdade. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos 28. E uma introdução desses salmos diz assim: oração pedindo ajuda. Salmo de súplica de um homem perseguido por inimigos cruéis. Ele não tem ninguém que o salve, senão Deus. Referência Salmo 35. Primeiro, um grito de socorro, versículos 1 e 2. Segundo, que Deus castigue os inimigos, versículos 3 a 5. E esses salmos iniciam assim. Aliás, tem a continuação da introdução. Terceiro, louvou a Deus pela sua resposta, versículos 6 e 7. E quarto, uma oração pelo povo e pelo rei, versículos 8 e 9. Agora sim, o salmo inicia assim. Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda. Não deixes de ouvir o meu pedido. Se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos. Ouve-me quando levanto as mãos na direção do teu santo templo e grito pedindo a tua ajuda. Não me castigues juntamente com os maus, com os que praticam más ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade.
Castiga essas pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm feito. Dá aos maus o que merecem. Eles não querem saber do que o Senhor tem feito, nem reparam nos seus atos poderosos. Por isso, ele os castigará e os destruirá para sempre. Louvado seja Deus, o Senhor, pois ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz. E eu canto hinos de louvor, hinos em seu louvor. O Senhor Deus é a força do seu povo. O Senhor é o refúgio seguro do rei, que ele escolheu. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Ser o pastor deles e cuida Desculpa, gente. E cuida deles para sempre. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 28. Salmo 28, título hebraico. Introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 28, versículo 1. Rocha. Referência. Salmo 18, versículo 2. Salmo 28, versículo 2. Levanto as mãos. Era costume levantar os braços durante a oração. Referências. Salmo 63, versículo 4. Salmo 77, versículo 2, Salmos 88, versículo 9, Salmos 134, versículo 2, Salmos 141, versículo 2, Salmos 143, versículo 6 e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Salmo 28, versículo 3. Falam como se fossem amigos. Referências. Salmo 62, versículo 4. 2 Samuel, capítulo 20, versículos 9 e 10. E Provérbios, capítulo 26, versículos 24 e 25. Salmos 28, versículo 4. Castiga essas pessoas. Referências. Introdução do Salmo 6, versículo 8. Jeremias, capítulo 50, versículo 29. E Apocalipse, capítulo 18, versículo 6. Maus. Esses maus parecem ser os pagãos, que não acreditam nas maravilhas que Deus fazia em favor do seu povo. Versículo 5. Salmo 28, versículo 5. Não querem saber do que o Senhor tem feito. Referência. Isaías, capítulo 5, versículos 12 e 13. Salmos 28, versículo 6. Louvado seja Deus. O salmista recebeu a resposta de Deus. Referência, Salmo 6, versículos 8 e 9. E por isso o louva. Versículo 7 e Salmos 22, versículo 22. Salmos 28, versículo 8.
o rei que ele escolheu. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: do seu ungido. Referência: Salmo 2, versículo 2. Isso pode referir-se ao rei ou ao povo de Israel. E por fim, Salmo 28, versículo 9. Seu pastor deles. Referências: Salmo 23, versículo 1. E Isaías, capítulo 40, versículo 11. E é isso, gente. Salmo de número 28. Que Deus os abençoe.